Petrobras e margem equatorial serão o tema de fundo deste vídeo e eu convido você para ficar aqui para compartilhar duas experiências. Primeiro, aquela que vai ser para o lado de que tudo pode dar certo, em que a margem equatorial vai trazer um grande lucro para a Petrobras, e aqui eu vou trabalhar com vocês duas coisas. Primeiro, quanto que isso pode dar de lucro e quando que esses lucros vão começar a vir. Agora eu também vou trazer com vocês um outro lado, o lado em que tudo pode dar errado, que essa margem equatorial talvez não tenha aprovação do IBAMA e que nós não consigamos fazer a exploração do tanto de petróleo que tem lá dentro. E claro, você precisa saber para onde será direcionado o dinheiro que a Petrobras tem investido, ou pelo menos ali depositado para essa exploração, ou pelo menos para essa pretensa exploração que eles querem fazer na margem equatorial. Então, se você quer saber isso e muito mais, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, essa notícia ela é de agora, basicamente saiu aqui para mim, que a diretora do BNDES defende, olha aqui, defende a exploração da margem equatorial pela Petrobras. Bem, aqui nós temos algumas razões para a diretora do BNDES ter defendido toda a questão da exploração aqui da margem equatorial pela Petrobras, mas nós vamos ler aqui na entrevista que ela concedeu para a Infomoney quais os motivos que ela entende que podem ser favoráveis para essa exploração. Pois bem, aqui eu vou passar um pouco e eles dizem basicamente o seguinte, que a margem de exploração do petróleo pode deixar de ser um problema para quem se preocupa com o meio ambiente e passar de ser uma ponte para a transição energética justa. Bem, aqui eu preciso fazer algumas críticas muito severas em relação a isso que nós estamos dizendo. Pode deixar de ser um problema para quem se preocupa com o meio ambiente e passar a ser uma ponte para a transição energética justa. Bem, aqui de uma certa maneira, pelo que eu entendi desta reportagem, eles estão dizendo o seguinte, nós temos uma preocupação com o meio ambiente, mas essa preocupação ela pode ser deixada de lado, por quê? Porque toda a exploração que nós vamos fazer na Foz, ela será muito mais favorável para a transição energética do que o dano ambiental que vai ser causado naquele momento. Bem, aqui nós temos que fazer uma diferenciação muito importante. E eu já venho comentando isso nos vídeos há diversos meses a respeito dessa margem equatorial e de toda a questão envolvendo o IBAMA e as licenças ambientais. Nós não podemos esquecer de desastres ambientais que aconteceram e que só foram permitidos por conta de negligências tanto dos órgãos de fiscalização quanto das próprias empresas. Bem, quando você tem esse pano de fundo, o que eu acho interessante que você saiba é que quando o IBAMA, enfim, qualquer órgão relacionado ao meio ambiente, ele olha para uma determinada situação e fala, não vou considerar licença, significa de uma certa maneira que ele enxerga naquele plano que foi enviado para esse órgão que algumas condições não estão suficientemente seguras para uma operação que gere um risco ambiental que não pode ser suportado pela sociedade. Transformando isso aqui numa linguagem um pouco mais palpável. Significa o seguinte, olha, você tem que me apresentar um risco ok. Você me apresentou um risco além do ok, além daquilo que eu permito que vá causar. Porque toda operação que você faz no meio ambiente, você acaba afetando de uma certa maneira. Mas há alguns riscos que eles são suportados e há outros que não são. Exatamente por isso que hoje o IBAMA está brecando a concessão aqui para a Petrobras. Pois bem, olhando aqui outras questões, dizem o seguinte, a tese defendida pela diretora aqui do BNDES em artigo que foi publicado nesta terça-feira. O texto tem como de pano de fundo a negativa da licença do IBAMA à Petrobras. E aí ele coloca outras questões aqui importantes, mas o Estadão trouxe também para nós a seguinte situação que foi dita pela diretora do BNDES. Para a executiva, há questões mais relevantes que a comoção deflagrada neste debate, basicamente a defesa do meio ambiente, considerando que a exploração da margem equatorial deve ser capaz a partir de 2030, quando os campos do pré-sal estiverem começando a declinar, elevar as margens de produção, gerando uma receita sob o baixo risco de inviabilização dos investimentos. Bem, aqui basicamente o que está acontecendo? Estamos dizendo, de uma certa maneira, que o pré-sal, mais ou menos ali em 2030, considerando a projeção que os engenheiros têm, é de que vai começar a sair menos petróleo daqueles poços que nós temos ali no pré-sal. Pois bem, quando você enxerga, portanto, que a própria Petrobras já enxerga lá no horizonte que isso vai acontecer, ela precisa sair atrás de outros poços de petróleo para que ela consiga manter a sua operação rentável. E é exatamente isso que a Foz, ou basicamente a margem equatorial, hoje tem tanta importância aqui para a Petrobras. Bem, uma outra entrevista que saiu, e eu vou até mostrar para vocês, também na Infomoney, diz que a Petrobras
terá que realocar 3 bilhões se for barrada na Foz do Amazonas. Claro, a questão da margem equatorial. Traduzindo um pouquinho isso aqui para nós. Basicamente, eles falam o seguinte: se for mantida a decisão do IBAMA relativa à negativa da licença ambiental para explorar essa margem equatorial, a empresa, a Petrobras, terá que decidir onde ela vai aplicar esses 3 bilhões que ela está segurando hoje para manter a empresa. Ele coloca aqui que na revisão do plano estratégico de 23 e 27, esses recursos podem tanto impulsionar, aí aqui que é importante, a transição energética, quanto eles podem ser voltados para a internacionalização da estatal. Bem, estamos falando aqui de buscar outras formas de exploração de energia. Então, temos todas aquelas questões relacionadas à energia eólica offshore e a internacionalização da estatal, mais uma vez com essa questão da energia eólica que a Petrobras quer colocar ali o pé e algumas pessoas não estão muito felizes com isso. Bem, é importante você saber que, dando tudo certo, a Petrobras ela pode lucrar muito com a Foz, com a margem equatorial. O que é importante você saber é que, se não der certo, uma expectativa de mercado será muito quebrada e os preços da Petrobras, a meu sentir, podem desabar se o IBAMA mantiver a decisão que ele tem hoje em negar a licença ambiental para isso. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês algumas outras questões importantes. Se eu não me engano, está aqui nessa outra. Exatamente aqui que eu queria mostrar para vocês. Se tudo der certo, o que pode acontecer com a margem equatorial? Bem, eles estimam que há uma riqueza avaliada de 700 bilhões a 2 trilhões e 300 bilhões de reais ali, mais ou menos, para exploração na margem equatorial. A margem equatorial ela é um rio infinito de dinheiro para a Petrobras e para a sociedade e, claro, para os seus acionistas que vão receber isso em algum momento como forma de dividendos. Só que isso vai acontecer daqui muito tempo, porque toda exploração depende de você construir as bases, depende de você colocar o equipamento lá e isso vai demorar muito tempo. Independentemente de lado político que você esteja, eu acho que é interessante você notar na Petrobras, e assim como em qualquer outra empresa na nossa Bolsa de Valores, que você tem uma perspectiva de ganhos. E essa perspectiva de ganhos ela é normalmente aliada com preços que você coloca na bolsa. Portanto, hoje a Petrobras ela está negociando nessa faixa de 29, 30, 31 reais, exatamente pelo fato de que essas questões políticas relacionadas à IBAMA, margem equatorial e valores futuros ali que podem ou não vir para a empresa, estão sendo negociados. Quando destravar para cima ou para baixo essa notícia, nós teremos realmente o preço de hoje da Petrobras. Eu particularmente enxergo que se a margem equatorial vier à tona e for permitida a exploração, pode ser que a Petrobras ela passe ali dos seus 50 reais. Claro, é algo extremamente otimista, pelo menos do meu lado, mas é algo relativamente razoável de acontecer, considerando que a empresa, por mais que ela vá ter que investir muito dinheiro ali dentro, ela vai recolher algo muito maior para o médio e para o longo prazo. Portanto, se você gostar desta empresa e quiser tê-la na sua carteira, talvez tenha sempre com o espectro de que é uma empresa cíclica, que ela se beneficia da alta do petróleo e, de uma certa maneira, quando você estiver lá no futuro, pode ser que talvez as fontes de energia não renováveis, como o petróleo, eles já não sejam tão importantes para a nossa sociedade. Talvez a questão dos carros elétricos e outras formas e fontes de energia podem suplantar ou talvez de uma certa maneira equalizar a demanda pelo petróleo. Claro, não acho que isso vai ser algo muito rápido, mas existe sim a possibilidade de, nesse prazo de mais de 10 anos, você ter muitas mudanças estruturais na nossa sociedade. Portanto, investir na Bolsa de Valores não é algo muito simples, especialmente quando estamos falando de uma empresa que está relacionada com commodity. E exatamente por esse fato de você não ter essa perspectiva lá no futuro, assim como ninguém tem, eu te convido para fazer parte aqui do canal, porque eu vou sempre trazer insights, ou seja, ideias que podem ou não fazer com que você invista ou tenha a perspectiva de colocar ali na sua margem de estudos a Petrobras ou diversas outras empresas. Então, convido mais uma vez a se inscrever, deixa aqui nos comentários caso você queira que eu analise alguma ação, algum fundo imobiliário, e eu quero renovar o convite de que na quinta-feira, dia 29 de junho, eu farei uma live aqui para todos do YouTube, especialmente por conta dos 2.000 inscritos que eu alcancei aqui no canal, que eu devo muito a vocês, e eu vou trabalhar sobre psicologia financeira, vou falar um pouco sobre vieses comportamentais e vou tratar, claro, dos ativos que vocês colocarem ali para eu tratar, eu vou analisar a carteira de vocês também, enfim, vai ser uma live aberta e, portanto, coloque na sua agenda, dia 29, quinta-feira, às 8 da noite. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!